divisão celular. Ela tem duas divisões citoplasmáticas que dão origem a 4 novas células. A meiose tem sua importância, na qual é um processo observado na formação dos gametas. Essa redução no número de cromossomos é fundamental para a manutenção do número de cromossomos de uma espécie, pois os gametas, ao se fundirem na fecundação, unem seu material genético. Assim, explicando de uma maneira mais simplista, a sua importância é a formação de células reprodutoras, onde vai acontecer o desenvolvimento de uma diversidade genética. A meiose foi dividida em duas fases para ser melhor compreendida e também melhor estudada. Ela tem a meiose 1 e a meiose 2. A meiose 1 também é chamada de fase reducional. Ela é compreendida pela divisão da célula-mãe em duas células-filhas, onde essas duas células-filhas vão ter a metade do número de cromossomos da célula-mãe. Exemplo, a célula-mãe tem 46 cromossomos, já as células-filhas vão ter 23 cromossomos cada. Dentro da meiose vai acontecer algumas divisões, mas antes dessas divisões vai acontecer a intérfase, que é o período do ciclo celular, onde a célula aumenta o seu volume, reúne as condições para se dividir, e também é o período mais extenso do ciclo celular. Ela é dividida em 3 fases também, que é a G1, S e G2. Após essa fase ocorre a prófase 1, que é o desaparecimento do nucleolo, início da formação do fuso melódico, início da esperilação dos cromossomos, o pareamento dos cromossomos homólogos, aparecimento dos bivalentes e também ocorre o crossing over, que é o aumento da variabilidade genética. Dentro da prófase também vai ocorrer algumas fases, que é o leptóteno, o zigóteno, o paquíteno, o diplóteno e a diacinese. Após a prófase 1 vai acontecer a metáfase 1, que é quando surgem os cromossomos homólogos, eles ficam agrupados na região equatorial da célula, e também há o máximo do desenvolvimento do fuso. Também há a anáfase 1, que é a separação dos cromossomos homólogos, os cromossomos recém-separados são deslocados para os polos, e também é a marca caráter reducional da meiose. E por último temos a telofase 1, que é o reaparecimento da carioteca e do nucleolo, o desaparecimento do fuso acromático e a descondensação total dos cromossomos. Também ocorre a citocinese, que é a divisão do citoplasma, originando duas células haploides. E por último temos a meiose 2, que também é chamada de fase equacional. Nela ocorre a divisão das duas células filhas em 4 e elas têm 23 cromossomos cada uma. Assim como na meiose 1, a meiose 2 também tem algumas divisões. Na verdade, ela se denomina meiose 2, que é onde formam-se as fibras do fuso, só que não há o crossing over. Depois temos a metáfase 2, que os cromossomos se posicionam nas placas. Tem a anáfase 2, que é onde as cromátides irmãs movem-se em direção aos polos opostos. A telófase 2, que é onde forma o núcleo, os cromossomos se descondensam e as 4 células filhas são formadas, cada uma com um conjunto haploide de cromossomos, que também é a citocinese. A mitose é um processo de divisão celular que conserva o mesmo número de cromossomos e sua célula é diploide. Diferentemente da meiose, na mitose não ocorre o crossing over, que é a troca de materiais genéticos. As importâncias da mitose são a formação de partes corpóreas, regeneração do tecido após lesões, como por exemplo você se corte ou algo do tipo, o crescimento do organismo, e ela também proporciona a reprodução assexuada. As fases desse ciclo celular são a intérfase, prófase, a metáfase, anáfase e telófase, e eu vou falar um pouco sobre elas. Na intérfase, a célula aumenta o seu volume e reúne condições para que a mesma possa se dividir. Na prófase, na verdade, a primeira fase da mitose, onde o nucleolo e a carioteca desaparecem e é o início da formação do fuso. Já na metáfase, esse fuso já está em desenvolvimento e os cromossomos já estão juntinhos na região central. A anáfase é a separação das cromátides irmãs e início da descondensação dos cromossomos. A telófase, o nucleolo e a carioteca reaparecem
o fuso acromático desaparece, ocorre a descondensação total dos cromossomos e temos por final a citocinese, que é a divisão do citoplasma. Apresentado por Thais e Janaína, resumido por Larianes, leads feitos por Arthur Sadra e Arthur Tupinambá, editado por o Everton, turma da primeira série.